Deus habita em nós e opera através de nós, mas tem coisas que impedem ele de fluir através da nossa vida. Impedem que a gente ouça e tenha um relacionamento com ele. E essas coisas são pecados disfarçados que nos aprisionam e nos afastam de Deus, principalmente se você está conhecendo ele agora. E o primeiro que eu vou citar é o pecado da culpa. Eu carregava uma culpa muito grande dentro de mim. Era só mais uma coisa que o toque me causava. Eu lembro de lutar contra essa doença desde que eu criei uma consciência própria da minha existência, até o dia em que Jesus me curou, em 2024. Esse transtorno psicológico consiste principalmente em te trazer pensamentos obsessivos e intrusivos, de coisas que você não quer pensar, não quer fazer, tem nojo, tem medo e sabe que são errados. Esses pensamentos me traziam um grande medo, porque eu acreditava que se eu não obedecesse o que aquela voz na minha mente me mandava fazer, absolutamente o tempo todo, eu seria culpada por causar algum tipo de mal a alguém. Você vê o quão diabólico isso era, quanto aprisionava e pode aprisionar uma pessoa, e não há nenhuma outra explicação para alguém viver com medo da sua própria mente, a não ser uma explicação espiritual. Eu tentava com todas as minhas forças acreditar que minha mãe não ia morrer num acidente de carro vindo do serviço, caso eu não lavasse a minha mão 35 vezes, mas eu não conseguia. A culpa que eu sentiria caso aquilo acontecesse me dominava. Eu nem era obcecada por limpeza e não lavava as minhas mãos por pensar que elas estavam sujas. O toque pode sim se manifestar dessa forma também, mas comigo não era. Era apenas uma forma de Satanás brincar com alguém que não conhecia a Cristo. E assim é com a maioria das pessoas, porque ele tem prazer em ver o nosso sofrimento. E se ele consegue dominar a nossa mente, é impossível fazer com que a gente consiga, sozinhos, conhecer a Cristo. Todos nós carregamos algum tipo de culpa, e é exatamente por isso que nós precisamos tanto do perdão de Jesus. Tem algo na tua vida agora que tu se sente culpado por ter feito ou por não ter feito? Eu me lembro que no meu primeiro ano de conversão, eu ainda não tinha me perdoado por algumas coisas que eu fiz, e eu me culpava muito, mesmo já estando na presença de Deus. Eu sentia bastante energia pesada na minha volta. Hoje eu sei que é uma opressão espiritual, era um peso de condenação que estava sobre mim, até chegar um momento em que alguém gritou para mim 3 vezes: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso está em Romanos 8:1. Depois de ouvir essa palavra, eu nunca mais deixei o inimigo me acusar de nada, porque eu sei que eu tenho um juiz, alguém que me justificou diante de Deus. E se você está tentando seguir a Cristo, siga, continua, você vai falhar. Eu falho todos os dias, eu decepciono a Deus constantemente e as pessoas à minha volta. Eu erro o tempo todo também, assim como Pedro, porque agia muito por impulso, mas ele estava do lado de Jesus. A culpa só vai adoecer a sua mente. E se algo está adoecendo a sua mente, esse algo com certeza não vem de Deus. Na Bíblia, o inimigo é chamado de acusador, enquanto o Espírito Santo é chamado de consolador. Tem uma grande diferença aí. E esse é o papel da presença do Espírito Santo na nossa vida. Não é nos apontar, e sim nos consolar. Chega um momento em que sim, ele nos corrige, quando nós estamos buscando ter uma sensibilidade maior com as coisas espirituais. Mas ele nunca nos acusa, ele apenas nos convence, nos fazendo refletir sobre a intenção do nosso coração. Você vai ver muito disso na Bíblia. Jesus fazendo perguntas desde o Antigo Testamento que manifestavam o que estava dentro do coração do homem. Mesmo ele já sabendo, ele fazia e ainda faz a gente colocar para fora aquilo que está nos consumindo. A intenção dele é apenas fazer com que você fique alinhado à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, enquanto a nossa, mesmo parecendo ser boa, pode nos levar tanto a uma morte espiritual quanto uma morte física, e de ambas, Deus quer nos livrar se estivermos dispostos a escutar Ele. Você já tem o perdão de Jesus. Agora você precisa aceitar isso como uma verdade na sua vida e não deixar mais isso te impedir de buscar Ele, de ir para a igreja, de abrir uma Bíblia.
Tem uma voz que nos acusa quando nós queremos sentir a presença dele e vem nos falar que a gente não merece porque a gente fez isso ou aquilo. Mas se nós sabemos que Cristo veio para nos salvar, nos curar, nos libertar, nos amar, nos perdoar, a gente também vai entender que essa voz não vem dele e quer causar o efeito contrário. Ela quer impedir com que a gente sinta tudo isso. Se o seu coração está disposto a seguir Jesus, você já tem todo o poder dado por ele para vencer toda a culpa e todo tipo de condenação aqui na Terra. Ele não chama pessoas perfeitas para intimidade, mas ele aperfeiçoa todos aqueles que buscam uma intimidade com ele. O segundo pecado que eu quero citar é o pecado do medo, porque o medo é totalmente contrário à nossa fé. Era outra prisão mental que eu tinha por conta do transtorno obsessivo compulsivo. Eu vivia com medo. Medo dos meus pais serem assaltados, medo de acontecer algo ruim comigo, de esquecer a chapinha ligada e chegar em casa e tudo ter explodido com fogo. Medos que nem faziam sentido, mas eu aprendi, através de algumas experiências, que o medo se materializa na nossa vida. Durante uma semana inteira, eu comecei a pensar que eu era esquizofrênica por conta de uma matéria que eu vi na TV sobre pessoas que têm toque geralmente terem uma certa tendência a desenvolver esquizofrenia. Eu fui tão oprimida por aceitar esse medo no meu coração que eu comecei a ver vultos em todos os cantos. Eu comecei a ver as coisas se mexendo e coisas muito estranhas acontecendo, porque eu aceitei dentro de mim o pecado do medo. Isso abriu mais legalidade para aquelas forças, para aqueles demônios me oprimirem e me assustarem. Eu não sei de onde eu tirei força para vencer isso, porque essa fortaleza tentou muito se enraizar em mim, mas eu sei que eu consegui vencer e logo que eu venci, eu parei de enxergar tudo aquilo. Essa foi uma das situações em que eu mais dei poder ao medo na minha vida. Só o fato de eu me enxergar como uma pessoa condenada a conviver com aquela doença por conta do que os médicos me falavam, ia ter aceitado o fato de que eu teria que passar minha vida inteira lidando com aquele tipo de pensamento, buscando entender que eles não eram meus, porque eu sabia o tempo todo, mas eu não sabia como lutar contra eles, porque eu não sabia de onde eles vinham. Se eu tivesse conhecido a palavra de Deus, para entender de onde isso vinha, apesar de saber que isso não vinha de mim, eu teria vencido num estalar de dedos todos esses pensamentos intrusivos. Mas diariamente, semanalmente, mensalmente, pensamentos malignos e absurdos que me machucavam e me causavam muito medo e culpa vinham lutar contra a minha vida a ponto de eu só desejar a morte e querer me sedar o tempo todo. Isso é só 1% do nível de opressão espiritual que eu já senti na minha vida. Se você se identificou até agora com qualquer coisa que eu disse, mesmo que o seu problema seja completamente diferente do meu, não perca isso que você recebeu agora, porque através do conhecimento da palavra você será liberto. Apenas creia no que está sendo dito, porque uma vez que Deus te mostra a verdade, a mentira ela tem que sair e ela não consegue mais penetrar em você. O inimigo perde espaço onde ele tem te dominado, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 8,15: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, pelo meio do qual clamamos Abba, Pai. O medo nada mais é que uma escravidão do inferno. É algo que te intimida, te sufoca, te paralisa. Mas agora cabe a você permitir com que ele continue te escravizando, porque já foi te dado poder, já foi te dado o Espírito. E onde o Espírito de Cristo está, ali é liberdade. Caso você não tenha aceitado Jesus ainda, ore e fale com ele agora mesmo e receba o Espírito Santo. Receba a presença de Deus, receba o poder para vencer tudo que te aflige, tudo que te oprime, todo engano e toda mentira, que eles sejam substituídos pela verdade de Deus. E se você vive com medo porque algum parente seu tem alguma doença hereditária, tem algum histórico de câncer na sua família, rejeite isso em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as suas enfermidades na cruz. Se você aceitar viver com medo, o medo se materializa na sua vida. Ele vai ganhar poder e espaço. Você não pode viver tendo mais fé no que o diabo te diz do que o que Cristo diz sobre você na Bíblia. A neurociência já descobriu que o cérebro humano não sabe diferenciar uma sensação real de uma sensação que imaginamos. Olha como somos seres espirituais poderosos. Mas caso a gente não esteja usando esse poder para o reino de Deus,
o diabo vai usar o seu poder para te destruir, para te matar, para roubar a sua paz. Como ele fez comigo. Isso não é misticismo, nem lei da atração, nem você cria sua própria realidade. Isso é um mundo espiritual em ação. Em Provérbios diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E foi Deus quem criou a nossa imaginação. E é justamente no campo da sua imaginação que o inimigo trabalha, tentando te corromper ou te causando medo, mostrando cenas de morte, de terror noturno e todo tipo de cenário que você não quer que venha à existência. Depende somente de como você reage à sua imaginação para ela permanecer ali ou não. Se você aceitar na sua imaginação as mentiras e as opressões do inferno, você vai continuar sendo escravo. Mas você tem um Pai celestial que, quando você chama ele te livra e te liberta de todo medo. E esse é o desejo dele para esse vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o pecado da inferioridade e o pecado do ódio. E eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e que você possa ter aprendido um pouco do que eu aprendi sobre o campo de batalha na mente nos últimos anos da minha vida. Até o próximo!